Olá, eu sou Monique Mello. Eu sou Paulo Moura. Hoje o Pleno News traz um panorama do caso Marcos Gruber, marido da cantora gospel Heloísa Rosa. Mas antes gostaríamos de pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos lá. Marcos Gruber foi preso acusado de ter abusado sexualmente de uma criança. Ele foi preso no dia 21 de maio na Flórida, nos Estados Unidos. A notícia foi divulgada inicialmente pela Hope and Justice Foundation. O abuso teria ocorrido em abril do ano passado, quando uma menina que na época tinha 5 anos dormiu na casa de Heloísa e Marcos. De acordo com o depoimento da mãe da menina, a jornalista Aline Sampaio, Heloísa insistiu para que a criança dormisse em sua casa porque sua filha estava se sentindo muito sozinha. Aline era assessora de Heloísa Rosa e as crianças eram muito próximas. A mãe contou que, ao buscar a filha no dia seguinte, notou que ela estava bastante tensa e nervosa. Ao questionar, a criança teria relatado o abuso. No início, muitos se queixavam de o nome de Heloísa Rosa ser constantemente citado nas notícias sobre o assunto, mas não era possível ignorar a artista nessa equação, porque, além de ter sido a pessoa que insistiu para a coleguinha de sua filha dormir em sua casa, a cantora teria dado apoio à mãe da vítima para denunciar Gruber. E no dia 12 de junho, o Pleno News entrevistou a advogada Ana Paula Moreira Alves Lázaro, fundadora da Hope and Justice Foundation. Heloísa teria procurado a fundação juntamente com Aline, mãe da menina. Na entrevista, a advogada Ana afirmou que Heloísa chegou a pedir pela prisão do marido. Nas palavras de Ana, Heloísa urrava. Então a Heloísa chegou a querer a prisão do marido? Ela chegou a querer a prisão do marido. Ela gritava, revoltada no telefone, ele precisa ser preso. As pessoas que estavam da nossa equipe, da área do departamento de psicologia e do departamento jurídico, que estavam no momento do atendimento, ela estava no telefone e ela urrava no telefone chorando que ela não ia admitir isso. Porém, mesmo com a aparente revolta inicial, a cantora teria desistido e declinado do caso. De acordo com Ana Alves Lázaro, a desistência se deu quando a cantora teria que depor na polícia cerca de 35 dias depois da denúncia. Desde então, Heloísa rompeu o contato com a Aline, inclusive profissional. A advogada contou também ao Pleno News que há outros casos de abuso sexual envolvendo Marcos Gruber e que se tratam de crianças. Eu te pergunto o seguinte: os outros casos também têm a ver com crianças? Ou teria sido a filha da Aline teria sido a primeira vítima, criança de Marcos? Não, infelizmente outros casos têm a ver com criança. Infelizmente. Ana afirmou que Heloísa Rosa poderia responder por omissão e até mesmo ser presa. A cantora ficou reclusa após a prisão de Gruber. A advogada conta que a cantora negligenciou o acompanhamento psicológico aos seus 2 filhos, ambas crianças. De acordo com a fundadora da Fundação Hope, a polícia de Orlando chegou a procurar por Heloísa em sua casa, mas não havia encontrado ninguém. Eu já tomei conhecimento que a polícia já foi até a casa da Heloísa e não encontrou as portas fechadas, se ela estava dentro de casa ou estava fora, não se sabe. Já tentaram contato com ela e ela também não dá resposta, ou seja, ela está se comprometendo cada vez mais. Marcos foi preso por um crime que no Brasil seria equivalente a um estupro praticado contra uma menor de 12 anos. Na Flórida, isso se enquadra como crime capital, sujeito a uma pena mínima de 25 anos e máxima de prisão perpétua ou pena de morte. No dia 24 de junho, houve uma reviravolta no caso, quando Marcos foi libertado após ficar cerca de 1 mês preso. Essa soltura ocorreu depois que o promotor estadual Trevor Persener rejeitou as evidências trazidas ao caso pela polícia e considerou que não havia provas para que se iniciasse um processo contra Marcos. As informações foram reveladas para a nossa equipe pela advogada Michelle Yard, que representa Marcos, e pela advogada Ana Alves Lázaro, fundadora da Hope and Justice. A Michelle, inclusive, foi contatada pela nossa equipe via e-mail no dia 13 de junho, mas só respondeu o contato no dia 24, justamente o dia em que o processo foi encerrado e Marcos foi solto. É preciso ressaltar aqui para que não restem dúvidas de que não há o que se falar em inocência, absolvição ou algo similar nesse caso, já que sequer foi iniciado um processo contra ele. Isso foi destacado pela própria Ana, da Hope and Justice, em conversa conosco. Nós também publicamos, depois da soltura de Marcos, uma reportagem produzida a partir de informações que constam na declaração juramentada da detetive responsável pelo caso, quando foi pedida a prisão dele.
Essa matéria traz os detalhes da vítima de como teria ocorrido os abusos. Os detalhes são fortes e narram toda a trajetória desse relato, desde a passagem da criança por terapia, entre outros pontos. No dia 25 de junho, nós tivemos os pronunciamentos de duas pessoas ligadas ao Marcos nas redes sociais. Um deles, do pastor Irineu Gruber, pai de Marcos, teve um teor mais relacionado de se posicionar após a soltura. O líder religioso falou que a justiça não levou em conta a comoção das redes sociais, mas sim as provas do caso, e ressaltou que a Justiça da Flórida, conhecida por punições severas contra abusadores, não abandonaria o caso relacionado ao filho, caso as provas fossem fortes o suficiente. Quem também se pronunciou nesse dia foi Heloísa Rosa, esposa de Marcos, que não falou diretamente sobre o caso, mas postou o versículo bíblico de Isaías 40:31, que diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Até o momento, esse é o andamento do caso, mas não parece ser o desfecho, já que a família da criança decidiu contratar um escritório particular de advogados para reverter a decisão da promotoria de encerrar o caso. Há inclusive uma vaquinha online aberta para arrecadar o valor pedido pelo advogado, que seria de R$ 165 mil. E esse foi o resumo do caso de abuso sexual infantil, motivo pelo qual Marcos foi preso. Porém, enquanto ele estava na prisão, uma brasileira veio a público afirmando ter sido vítima de Marcos em 2010. Em entrevista ao Pleno News, no dia 19 de junho, Josiane Silva contou detalhes do estupro, que teria ocorrido em Curitiba, no Paraná. Na época, ela tinha 25 anos, o que levantou muitos questionamentos dos internautas sobre a sua inocência e ingenuidade. Mas Josiane, que é de Minas Gerais, alega que, por conta de sua criação, ela era sim uma moça ingênua e que acreditava nas pessoas. Além do mais, ela admirava Heloísa Rosa e o casal. Josiane era adulta na época, mas há uma semelhança com o caso da criança nos Estados Unidos, o comportamento de Heloísa Rosa. Josiane trabalhava na equipe da cantora em Curitiba na época. Quando ficou sabendo do abuso, a cantora também teria oferecido apoio a Josiane, mas depois cortou relações com ela. Só que antes de oferecer apoio, Heloísa perguntou se ela não corria o risco de pegar AIDS. E ela, a primeira pergunta que ela fez para mim foi: eu não corro risco de pegar AIDS? Essa foi a pergunta que ela fez e me matou. Importante mencionar que o Pleno News tentou contato com todas as partes envolvidas, incluindo a cantora Heloísa Rosa e o pastor Irineu Gruber. Heloísa não respondeu em nenhum momento e o pastor Irineu falou conosco apenas no dia em que Marcos foi solto. Os links da íntegra das entrevistas mencionadas estão na descrição. Continue acompanhando o Pleno.news.